Olá, cancerianos, olá, cancerianas. Bem-vindos à sua leitura do mês de maio de 2026, energias gerais e contexto amoroso também, aqui no Aprendizados da Alma. Meu nome é Verônica Lavina. Se você está chegando agora aqui através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Se você gostar do jeito que eu trago a leitura, as informações que eu trago para você, convido que se inscreva no canal. E também, se você se você sabe o seu ascendente e a sua lua, eu sugiro que você também assista a leitura desses signos, porque vai complementar bastante e se conectar com a leitura que eu vou trazer aqui para você, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com 3 oráculos. Um deles é o oráculo o tarô da Tecelã, da Juliana Castro, tarô por Juliana Castro, aqui do canal do YouTube. Também vou trabalhar com cartas de Paulina, que também é um oráculo da Juliana Castro, e fechar com uma carta de uma mensagem do baralho cigano, tá ok? Então, estou com a agenda aberta, antes da gente começar, estou com a agenda aberta. Tenho atendimentos através de WhatsApp, né, mensagens, imagens e fotos e áudio através do WhatsApp, e também tenho consulta por videochamada. Além disso, estou com o pacote do mês de maio, né, um pacote do mês do trabalho, onde são 3 meses de leitura, com 3 leituras, uma por mês, sendo 2 de videochamada e uma por WhatsApp, para contexto profissional financeiro. E você ainda ganha uma leitura de um tema livre da sua preferência. Então, se você tiver interesse, o link está aqui na descrição, no meu WhatsApp, e a descrição desse pacote também está aqui na descrição do vídeo. Me chama que eu vou ter um prazer de atender você na sua energia, né, conforme as suas necessidades, a sua individualidade, tá bom? Vamos começar? E aí a gente vai conversando no decorrer do vídeo, tudo bem? Cancerianos, cancerianas, quais são as tendências, energias, conselhos e direcionamentos para o mês de maio de 2026 dos cancerianos? Quais são as energias, tendências, conselhos, alertas e direcionamentos para o mês de maio de 2026 dos cancerianos? Vamos lá? Já tinha embaralhado bastante antes, só mesmo para a gente se conectar aqui no momento do vídeo. Rainha de Ouros. 6 de espadas, Pajem de ouros. Eu vou puxar logo o fundo do maço, tá, Câncer? Porque eu uso o fundo do maço como plano de fundo, porque pra gente entender a origem do direcionamento trazido pelo tarô, tá? As de copas, eu já te explico tudo direitinho. 3 de paus, 7 de paus. Aqui, cancerianos, o mês de maio, né, o tarô no mês de maio, como energia geral, pede que você busque em si mesmo, a autoconfiança, o autoconhecimento, o alto valor necessários, tá? A Rainha de Ouros, ela tem prosperidade material, ela tem consciência de tudo que ela produz, de tudo que ela cria, de tudo que ela traz de resultado. É a rainha do equilíbrio material, da abundância, da prosperidade, né? Mas também do seu alto valor, né? Todas as imagens da Rainha de Ouro são com o queixo bem erguido, né? Ela conhece de si, ela sabe de si, ela domina a si mesma, ela sabe do seu valor. O valor não é só material, o valor é o próprio valor, né? Então ela sabe do seu valor próprio. E aqui o tarô te pede coragem, né? Que você se conheça nesse mês de maio, que você compreenda, entenda o seu alto valor, tá? O seu valor pessoal, porque você vai precisar dessa firmeza, desse conhecimento, dessa força interior
para fazer uma travessia, para vivenciar um processo de mudança, de transição, né? Você vai deixar uma situação pré-estabelecida, uma situação passada e vai se movimentar na direção de algo diferente, tá? De algo diferente do que você está vivendo hoje. E aqui me mostra um novo começo, um novo aprendizado profissional de como adquirir recursos. Me sugere, tá? Me sugere uma transição de carreira, tá? Uma transição profissional, tá? Me conta aqui nos comentários se você tá vivendo, já tá sentindo esse movimento ou vivendo isso na sua vida. O plano de fundo, tá? Me traz um início, né? Um início emocional, né? Aqui o As de Copas ele traz as emoções, mas ele é o início de algo que começa com muito amor, com muita dedicação, com muita entrega da sua parte no mês de maio. E isso começa na sua vida, talvez até já tenha começado, né? Com o meu plano de fundo, você já tenha começado a sentir um chamado, né? Um chamado diferente, um propósito, né? Aqui na hora que eu coloco na mesa, na verdade as cartas se apresentam assim, né? Ela olhando pela janela e as copas na frente dela. Então, o que eu sinto? Que você já vem vivendo um chamado interno, um chamado talvez espiritual, um chamado de um propósito diferente do que você está vivendo hoje, tá? E isso começa a se apresentar na sua vida. Então, é um plano de fundo, né? Onde você já tá sentindo isso dentro de si. Porém, você ainda tá um pouco na defensiva. Você ainda tá um pouco desconfiado, desconfiada. É como se isso para você fosse algo muito novo e algo um pouco estranho, né? Você ainda não é algo que você tá familiarizada, canceriano, canceriana. E aí, essa estranheza te deixa um pouco, né, na defensiva. Então, como isso conecta com o conselho do tarô? Isso se conecta porque para começar, né, para você ter coragem, né, baixar a guarda e ter coragem de seguir esse caminho novo, né, de fazer essa travessia, você precisa saber o seu alto valor. Você precisa saber o que você é capaz de fazer, né? Ai, coçou o rosto aqui. O que você é capaz? De que você é capaz? Você precisa estar muito firme com o seu conhecimento de si mesma, de si mesmo, para você ter a força necessária para baixar a guarda e começar essa travessia, né? Não adianta ficar só olhando pela janela e não agir, e não entrar no barco para seguir. Você precisa encontrar a sua força pessoal para começar a seguir esse caminho, né? E é o que o tarô te indica no mês de maio. Muda a tua postura, encontra o teu valor para você começar a fazer essa travessia. Talvez essa travessia até te tire da zona de conforto e seja algo novo, mas algo novo que você ainda está aprendendo. Você ainda precisa entender como é que você vai gerar recurso material com isso, como é que você vai fazer dinheiro com isso, como é que você vai trazer isso para sua vida. A moeda, né, o ouros, não é só o dinheiro, ele também é o recurso material, o legado, seu corpo, sua saúde, sua rotina, tudo que se materializa em torno de você. Então aqui, talvez o que te assuste, né, o que te traz ficar na defensiva, né, é exatamente essa insegurança. Eu não sei o que esperar desse caminho novo, né, desse novo trajeto, digamos assim. Eu preciso ir, eu sei que preciso, mas eu ainda não sei lidar com isso, né? Eu não sei como eu trago isso para minha vida, eu ainda não sei muito bem como eu transformo isso na minha rotina, eu ainda não sei muito bem
como eu transformo isso em recurso, como isso se encaixa na minha vida. Mas eu preciso começar. Então aqui o tarô pede para que você comece a travessia. Você vai aprender no caminho. Você não vai aprender olhando pela janela, como você está fazendo hoje. Você sente, você sabe do chamado, você percebe o chamado, mas você ainda está olhando ele de longe, esperando talvez um movimento da vida. Mas esse movimento ele é seu, inclusive de se baixar a guarda, de se autoproteger desse movimento, né? Até sinto assim no olhar dela uma certa apreensão, né? De olhar para esse futuro e não saber muito bem como agir com ele, né? Com o 3 de paus, você quer agir, mas você ainda não sabe muito bem como, mas você precisa confiar em si mesma e começar a percorrer esse caminho, tá? Entrar nesse barco e começar a ir. Esse barco ele vai passar, né? Que ela tá na beira da praia, ó. Esse barco ele vai atracar na beira dessa praia e você precisa tomar coragem para subir dentro dele e partir e fazer essa transição, fazer essa trajetória, tá? Esse mês de maio, canceriana, é um mês para você não deixar esse barco passar, não deixar esse barco ir embora, mesmo que ele te dê um pouco de medo, mesmo que você se sinta insegura, um pouco imatura, né, ainda aprendendo, entendendo como isso vai acontecer. Se você ficar muito na defensiva, você pode não entrar e não fazer, não começar o processo, que o tarô tá te sugerindo exatamente o contrário. Faça, vá, né? Então, isso está muito forte aqui na leitura. Então, o mês de maio é um mês de travessia, é um mês de transição. Me fala do material, sim, talvez um novo projeto, talvez um novo negócio, uma nova profissão, a ida para um outro lugar, mas que você precisa confiar em si mesma e ir. Confiar em si mesma e aceitar, né? Se é uma profissão, se é uma função, se é uma atividade nova, um convite profissional, não ficar só olhando o que poderia ser, né? Você realmente abraçar essa oportunidade e ir e seguir, tá? Você vai aprender no caminho, tá? E é um caminho muito... É um destino, né? É um início muito, muito, muito abençoado e promissor, né? Não é um início qualquer. É algo muito promissor e conectado com a sua vida, com a sua alma, com o caminho que você veio para fazer, tá? Opa, vou pegar a carta de Paulina primeiro, ela pegando o baralho cigano. Carta de Paulina, oráculo. O que podemos complementar dessa leitura para os cancerianos? Quais são as informações, tendências, orientações e alerta que a gente pode trazer na leitura de maio de 2026 para os cancerianos? Flerte. Casamento. E o sol. Aqui me traz exatamente essa indecisão, né? É um flerte, né? O flerte, você não tem certeza ainda, você tá pisando, mas pisando com o pé atrás. Então, é um compromisso, né? O casamento, ele fala do compromisso, você ainda não tá firme com esse compromisso. É como se você estivesse olhando ele de longe, não tivesse tão certa de que esse é o caminho, tão certo de que esse é o caminho. Mas o sol tá te dizendo que sim, que esse é o compromisso que você tem que seguir. Essa é a decisão que você tem que tomar. Esse é o caminho que você tem que... a luz que você tem que seguir de agora em diante. O sol traz essa clareza, traz confirmação, traz a certeza de que é o caminho certo, tá? Então aqui
as cartas de Paulina já trazem que um pouco, né, dessa visão da indecisão, mas também mostrando, olha, você vai ter clareza de que esse é o caminho certo, né? Isso se ilumina para você, né? Esse compromisso, né? Esse casamento, digamos assim, esse compromisso que você vai firmar, isso que vai começar, você vai entender que esse é o caminho certo e deixa de ser um flerte, né? No fundo do maço aqui, nós temos o bom amigo, o desejo e a falsidade. Aqui me fala como um cenário complementar de carta de Paulina, que é algo que você deseja, que é algo que você deseja seguir, tá? É o que tá no seu coração de ser feito, tá? E que talvez você tenha até pessoas que já estejam te aconselhando a ir por esse caminho, tá? Você até já tenha pessoas que tenham ou mensagens ou pessoas que chegaram para você e deram aquela, cara, por que você não vai? Começa, faz. Alguém já chegou a isso para você. Isso já veio como uma espécie de confirmação de que esse desejo, né, isso é real, né? Mas você ainda está se escondendo de si. Quando eu olho essa falsidade com o 7 de paus, eu tenho a mesma sensação de que é algo que você ainda está se defendendo, se escondendo, fingindo que não é com você, fingindo que ainda não é a hora, fingindo que escondendo esse desejo, digamos assim. Você tem isso no seu coração, você sabe que esse é o caminho, mas você ainda tá hesitante, você ainda tá se defendendo, se protegendo desse sentimento, tá? Você já teve sinais de que esse era o caminho. Pessoas já te sinalizaram ou estão te sinalizando que esse é o caminho, né? Mas você ainda tá um pouco inseguro, insegura, né? Então você tenta não olhar para, tenta se defender, né? A sensação da máscara aqui, né, é um pouco de autodefesa, de autoproteção também, similar ao 7 de paus, tá? Então, o mês de maio, ele pede uma entrega, né? Ele te pede uma entrega, mesmo que você não tenha certeza, mesmo que você não tenha todas as respostas, que você não tenha toda a segurança do que vai acontecer, nem domine tudo, mas você precisa começar, o domínio vai vir do caminho, tá? Só basta que você confie que você consegue. A sua autoconfiança é o ponto de partida, não é à toa que ele tá aqui, né, como a primeira carta do jogo. A confiança é o ponto de partida para esse caminho, tá? Ok? Aqui tá no âmbito mais geral, mas eu sinto que é muito uma questão de profissional, propósito de vida, né? Algo voltado ao seu fazer, ao seu trabalho, à sua rotina, às suas atividades, né? Então, esse caminho novo, ele se abre num contexto, né, de profissional. Você só precisa, né, firmar esse compromisso. Aceitar o desafio, aceitar o compromisso, confiar que você consegue ir, tá? O caminho tá aberto, o caminho tá claro, não existe... aqui eu percebi que não existe nenhuma carta de confusão mental, nenhuma carta de autossabotagem, sabe? Assim, não tem nenhuma sinalização de que você tem alguma confusão mental, conflito interno. É só mesmo um certo pé atrás, né? Você vê que ela tá com o pé atrás aqui, literalmente, né? De que isso seja o caminho certo. Mas a vida, né? De repente um amigo, alguém próximo a você vai falar sobre isso com você e você vai perceber que é o caminho certo. Que é isso que é pra você seguir mesmo, né? Então você segue, tá? É importante que você olhe, né, pro seu mês de maio com muito com esse olhar, tá bom?
Cancerianos e cancerianas, vou puxar aqui as cartas pra gente poder fazer a tiragem amorosa, tá ok? E eu vou agora pedir ao tarô as tendências do cenário afetivo, sentimental, amoroso pra você, tá bom? Tarô, quais são as tendências do cenário amoroso dos cancerianos para o mês de maio de 2026? Quais são as informações, conselhos, alertas e direcionamentos para os cancerianos para maio de 2026? Cinco de espadas. Você vê, na primeira parte do profissional não veio esse tipo de confusão mental. Tava tudo muito claro, né? Todas as cartas muito claras. Vamos entender aqui o sentimental, então. A lua e o 3 de espadas. Fundo do maço, na mesma lógica de dar um contexto para esse cenário. A roda da fortuna. 10 de paus. E a rainha de espadas. Aqui, cancerianos e cancerianas, eu vou trazer uma visão geral do amoroso, depois eu falo eu separo um viés de comprometidos e solteiros, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha. Nossa, a velhinha tá com a chama fortíssima agora. Aqui, Câncer, o tarô, ele recomenda, né, muito, muito fortemente, cuidar do seu mental, tá? As 3 cartas trazem confusão mental, no sentido emocional, sentimental, tá? As 3 cartas aqui do conselho, né, falam de um cenário de conflito, né, de conflito mental, uma briga interna, um conflito interno, talvez aqui um impulso, né, de conseguir as coisas a qualquer custo, muita comparação, né, muito ruído interno. Se você observar aqui, juntando as 2 cartas, eu tenho muitas vozes, né, muitas vozes internas em torno de você. Uma mente muito barulhenta, uma mente muito confusa, uma mente sempre duvidando da sua capacidade, né? Porque se você quer vencer a qualquer custo, é porque você duvida que você vai conseguir de forma legítima, né? Então, uma dúvida sobre si, um processo de comparação constante por conta de feridas emocionais, por conta de dores, né, de traumas, de coisas que já te magoaram bastante, né, de situações que já te magoaram bastante. Então, emocionalmente, sentimentalmente, provavelmente já houve traição, né, você já passou por alguma situação de traição. Essa traição fez com que você entrasse, né, ou esse cenário de traição. E aí, gente, não é só traição com outra pessoa, tá? Traição do relacionamento. Claro que pode ser, estamos falando de uma leitura de relacionamento, né? Aqui nesse momento. Que já aconteceu ou que pode vir a acontecer agora em maio. Você se deparar com um cenário de traição. Mas a traição pode ser a traição amorosa mesmo. Pode ser uma traição voltada para uma quebra de confiança, né? Ou uma insegurança sua mesmo, tá? Porque aqui a confusão mental é sua, tá? Não aparece o outro, né? É sempre uma confusão mental sua. Então, pode ser, né? E eu vou trazer algumas possibilidades aqui pra você, que você já tenha vivido traições no passado, você já tenha vivido essa dor de rejeição, de abandono e de traição de uma forma muito forte em outros relacionamentos, né? Ou você até nesse próprio relacionamento já tenha sentido isso, e isso tenha remetido a outras situações de rejeição,
de humilhação, de abandono, de traição na infância ou durante a sua vida, tá? E isso vem à tona no mês de maio, né? Isso vem muito forte no mês de maio, tá? Esse ruído, essa insegurança, essa comparação, talvez você esteja vendo, né? Aí eu vou começar a dar as nuances. Se você é solteiro ou solteira, você esteja vendo outras pessoas, ou o seu ex, né, com outra pessoa, o seu ex vivendo bem a vida e você ainda num estágio de dor, né? Então você começa a se comparar, você começa esse ruído mental, esse barulho mental muito forte, né? Nesse mês de maio, e isso pede uma cura, isso pede um processo de mudança, tá? Se você é comprometido, talvez você já esteja num relacionamento muito machucado, onde com frequência você é colocada de frente com alguma dessas situações. Uma quebra de confiança, uma dúvida, insegurança, uma sensação de abandono, uma sensação de humilhação, né? Então, esse tipo de ferida é isso que a gente chama de feridas emocionais, né? Porque elas não são sentimentos, mas elas geram dor e sentimento na gente. E aí, você acaba entrando num processo de comparação. Você se compara, você se auto-sabota, você duvida de si mesma, de si mesmo. Você não confia no relacionamento onde você está. E isso vai te atormentando, tá? Isso veio muito forte aqui, né? Você vê que as 3 cartas são escuras e dão o mesmo tom pro canceriano, pra canceriana, aqui no mês de maio. E aí o plano de fundo, né, é que por que o canceriano e a canceriana estão passando por isso no mês de maio e vão precisar olhar para isso no mês de maio, tá? Algo já vem acontecendo na sua vida e de repente vai acontecer mais fortemente. Pode estar relacionado com aquela travessia que a gente viu na leitura geral? Pode, né? Uma roda da fortuna, uma mudança muito brusca, né, na sua vida, no seu relacionamento, no seu contexto de vida, em que você se sente muito sobrecarregado e você se sente sozinha. Você sente todos os fardos desse relacionamento nas suas costas. Às vezes, exatamente, né? Filhos, trabalho, né? Todo o peso do relacionamento nas suas costas. Mas isso começa a mudar. E aí, a partir do momento, né, desse plano de fundo, que isso começa a mudar, o racional vem muito forte, né? Os cortes, a necessidade de cortar, a necessidade de mudar a vida, de trazer equilíbrio mental vem muito forte. Só que você não tá no momento de conseguir esse equilíbrio mental, porque ainda tem muita confusão. Então, aqui o tarô pede que você olhe para essas feridas e comece a curá-las. Começa a silenciar esses barulhos aqui, ó, esses ruídos mentais um por um, tá? Deixa eu até tirar algumas cartas a mais nesse caso, porque vem bem forte o cenário das dores. Eu vou perguntar pro tarô, antes de abrir carta de Paulina, tá? Quais são qual que é o conselho do tarô para os cancerianos para começar a trabalhar, né, essas dores? Qual que é o conselho do tarô? Qual conselho o tarô pode trazer para curar essas dores, esses medos, né? Esse momento. 9 de paus. 2 de copas e o cavaleiro de espadas, como complemento da leitura. Então, o que eu sinto aqui, tá? E talvez não seja para todos mesmo, tá? Eu encontro embaralhável, eu olhei de novo para as cartas e o que eu senti?
e aí pode até ter a ver com a travessia mesmo da primeira parte da leitura, que essa roda da fortuna trouxe uma mudança muito grande no relacionamento, talvez até mesmo uma separação, né? Uma travessia que você vem passando de um encerramento que já passou, né? Aqui eu não tenho 10 de espadas, eu não tenho... eu tenho 10 de paus, mas eu não tenho 10 de espadas encerrando, né? Nem o mundo, nem uma carta de finalização. Tenho o 9 e o 10 aqui, mas num contexto de fardo, né? Não necessariamente de finalização do processo. Mas a roda tá girando e as coisas mudaram. Talvez aí para um grupo pequeno que estava num relacionamento, se separou, né? Está só agora, né? O fardo, o peso da dor e do esforço e da responsabilidade, talvez de filhos, né? Ficou com você. E isso te puxa muitas dores, muitas feridas emocionais, muita dor mesmo, muito sofrimento em si, né? Essa questão de se comparar, né? Principalmente se o outro já tem outra pessoa, então a comparação ela é um medo, né? Uma insegurança e um medo muito fortes, tá? E o que o tarô te pede, né? Aqui a Rainha de Espadas já vinha pedindo isso, né? A racionalidade, talvez até pedir ajuda, né, para alguém mais racional, né? Nesse caso aqui, se for mesmo uma separação, um advogado, uma advogada, alguém que tenha um olhar racional para te auxiliar, né? Eu não sinto isso aqui como você, mas como alguém que pode te ajudar e te auxiliar a enxergar a situação com outros olhos, né? E te tirar parte desse fardo. E como conselho, é você se olhar, né? É você, mesmo machucada, mesmo ferida, mesmo sobrecarregada, olhar para si. Começar a olhar a pessoa por trás desse fardo, por trás desse sofrimento, por trás do que aconteceu. A pessoa por trás do fato, do acontecimento, tá? E aí, por que tá te pedindo isso? Porque aqui, se você que tá ouvindo, é a pessoa que se separou recentemente e tá com essas dores, né, que tá sentindo isso, vem outro relacionamento, outra pessoa, uma parceria muito mais forte e sólida pode vir rapidamente, pode surgir rapidamente na sua vida. E isso surgindo, né, é importante que você esteja num processo de cura. Até para enxergar, porque isso vai passar muito rápido. Então, se você realmente quiser isso nesse momento, outro relacionamento, vai surgir uma oportunidade. Mas você vai precisar se enxergar apesar das dores, não é a partir, é apesar das dores e das feridas, tá? Se você está solteiro ou solteira, né, eu te digo que você precisa se curar para abrir esse novo caminho. Você ainda está muito machucado e machucada. Talvez você tenha aí muito essa questão de comparação também, de conflito interno, que não te permite ver, né, mudanças e oportunidades surgindo na sua vida. E aí você acaba entrando num ciclo que não muda, que não melhora, né, de trazer o peso da vida todo para si. Talvez uma pessoa que se lamenta muito, né? Uma pessoa que vive olhando para a vida de uma forma um pouco mais sofrida, mais pesada, e com isso afasta relacionamentos, né? Então a cura nesse caso, ela vem muito de começar a olhar a vida de outra forma, né? De construir um caminho diferente, de olhar com mais equilíbrio, né? A Rainha de Espadas, ela equilibra, ela corta os fardos, ela elimina o que não é mais necessário para você, para si mesma, né? Para você conseguir se abrir, né? Curar as feridas e se abrir para um novo relacionamento que pode vir a surgir a partir de maio, tá? E são mensagens, né? Para pessoas diferentes. Há pessoas que precisam se curar de uma ferida que acabou, que ainda está aberta, ainda está sangrando, que ainda não cicatrizou. Outras
tem essas feridas, tem essa comparação, tem esses complexos, precisa trabalhar isso, né? Talvez até procurar terapia para olhar para a vida de outra forma, porque tá olhando para a vida de uma forma muito sofrida. E isso te deixa fechada pro relacionamento, te deixa, você não tá aberta, né? Que ela segura um cajado, né? Um pau, enfim, para se defender. Então você fica na defensiva, você não se abre para um relacionamento, mesmo que ele surja, mesmo que ele venha rápido, que ele surja, né? Você não percebe, você não tá aberta para isso. Então, se você tá solteiro ou solteira, observe, né? E aí, pegando a mesma lógica da advogada, da terapeuta, aqui também, talvez buscar uma pessoa que tenha esse equilíbrio, que tenha condição de olhar para você, te ajudar a olhar para si mesma com mais equilíbrio, de forma mais racional, ressignificando essas feridas, vai poder te tirar dessa situação e você mudar o seu cenário sentimental amoroso, tá bom? Inclusive o tarot terapêutico, da forma que eu gosto de trabalhar no individual, é olhando para isso, né? Eu também sou consteladora, né? Mentora de carreira, de vida. Se você sentir que de repente eu posso te ajudar nesse caminho, a gente pode começar com o tarot terapêutico e combinar um acompanhamento, né, de médio prazo, para a gente olhar para as feridas emocionais através do sistêmico, da constelação familiar, curar essas feridas, ver onde é que elas estão, em que cenários de vida, quais feridas são essas, e ir silenciando essas vozes, né, cicatrizando essas feridas, para que você consiga de verdade se abrir para um relacionamento novo, para uma nova vida, ou até para o seu relacionamento atual, se ainda fizer sentido, se não for no momento de separação, tá ok? Eu vou tirar a carta de Paulina pra gente complementar e depois a mensagem final do baralho cigano. Quais são as mensagens complementares que a gente pode trazer aqui para os cancerianos e cancerianas desse vídeo pro mês de maio? Quais são os cenários, quais são as mensagens, os direcionamentos aqui, em complemento à leitura amorosa dos cancerianos no mês de abril. Ai, embolou mesmo, peraí, foi. Agarrou uma carta na outra, desculpa. Vamos lá. Essa carta fica. Só um minutinho, gente, vou só pausar um pouquinho para poder passar aqui o caminhão do lixo. Pronto, passou o caminhão do lixo. Aqui a gente tem a carta da expectativa, preocupação, progresso. E no fundo do maço, também para trazer aquele contexto, a constância, a desolação e o tempo. Então aqui, cancerianos e cancerianas, a gente tem muito forte, né, uma confirmação, né, de que você já vem nesse cenário de desolação, né, já tem um tempo, mas que também é hora de sair dele, né, é hora da gente mudar de comportamento, de mudar a postura, né, mas já vem acontecendo, né, então isso veio aqui como plano de fundo. Mas você precisa progredir, né? Você precisa mudar essa situação, né? Talvez sua mente esteja sempre girando em torno de expectativa e preocupações, né? E faz todo sentido com as cartas aqui de 5 de espadas, de 3 de espadas. Sempre uma expectativa, sempre uma preocupação, sempre um ruído mental, mas que você precisa sair dele para progredir. Você precisa, né, mudar esse cenário para progredir no seu relacionamento, para progredir com alguém. E aqui, câncer, cancerianos e cancerianas, eu vejo que é como se esse cenário todo, ele te trouxesse uma indisponibilidade sentimental. Como se você, com esse cenário todo aqui, você não tivesse disponível nem para se abrir para um novo relacionamento e nem para
para viver bem no que você está, se você estiver no. Então aqui pede muito uma questão de cura pessoal, muito mesmo, porque mesmo que você que surja, né, você ainda tem o que se curar, você ainda tem feridas, você ainda tem mágoas, você ainda tem uma postura defensiva. Então você precisa progredir, você precisa primeiro curar a si mesma para olhar para o outro, né? As pessoas que estão aqui chegando, estão me conectando, independente se estão sozinhos ou não, vocês passaram por um relacionamento recentemente, se ainda estão em um, estão muito machucadas, estão muito magoadas, estão muito feridas, estão muito cansadas também, né? E aí precisa de alguém de fora para olhar e para te ajudar a começar essa cura, começar esse processo, né? Progredir. E também para que você possa, né, se abrir. Você ainda não está pronta para se abrir. E é isso que fala muito aqui, porque até surge, né, mas você ainda vai estar machucada. Você ainda não vai estar pronta. Até surge, mas você ainda não está pronta. Então, o caminho no mês de maio é o caminho de buscar essa cura, de buscar esse ressignificar, né, para que você realmente se abra para um relacionamento, se abra para o campo afetivo, emocional, sentimental, já curada, já bem, né? É um momento, não adianta criar expectativa e esperar algo que você no fundo não está pronta para receber. E você vai acabar se machucando de novo, machucando o outro de novo, né? Me veio agora, né? Até que essa roda da fortuna aqui talvez esteja me mostrando que você já tenha passado por esse ciclo algumas vezes, né? Que a roda tá girando, isso já vem acontecendo, né? Já aconteceu algumas vezes, te machucou algumas vezes no campo amoroso sentimental e você tá muito cansada disso, né? Até um complemento aqui, tá? Que a roda da fortuna fala de uma girada, de uma virada de vida. Mas quando tá no sentido negativo, tá com muitas cartas pesadas em torno de si, também fala de ciclos repetitivos, ciclos que você não consegue mudar, né? Aproveitar o ciclo para crescer, para amadurecer e para sair para um próximo novo. Que esses ciclos estão se repetindo na sua vida. Então aqui, né, até entendendo melhor a roda da fortuna aqui nesse cenário, é que você já vem de vários ciclos de mágoas, de feridas, de sofrimento, de decepções amorosas, e você está cansada disso. Então você precisa se afastar para se curar, né? Mesmo que surja mais um, corre o risco de ser mais do mesmo, porque você não consegue, né, olhar para si, né, e se curar. Então a indicação é olha para si, né, se cura primeiro, cuida de si antes de se abrir de novo, tá? Porque já tem muita mágoa, muita dor, né, nesse caminho sentimental. Deixa eu tirar a nossa carta final, porque está bastante longa já a leitura. Queria poder te trazer um 10 de copas, mas vamos primeiro curar o 10 de paus, né, e o 3 de espadas. Vamos primeiro curar esse processo. Olha só, a mensagem cigana saiu a carta da lua. Eu vou ler para você que tá invertida o texto. Carta da lua. Para atingir a felicidade, é fundamental abandonar mágoas, pessimismo e o passado. Assim, obrigada, espiritualidade. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. A vida é feita de ciclos, de renovação, e nós somos vida. A reflexão, a meditação feitas com os da razão, separando fantasia de realidade,
apontarão o caminho certo da felicidade. Só você pode fazer a sua felicidade. Ai, cancerianos, cancerianas. É isso. É isso. Se cura. Se cuida. A vida pede para que você se cuide antes de começar outro processo. Não entra nessa nova roda para se machucar de novo, né? Se cura, se cuida, para que você consiga realmente ser feliz, tá bom? Espero que você tenha gostado. Comenta para mim se fez sentido, principalmente essa questão do amoroso. É importante ter o feedback para mim, tá? Para eu sentir se a leitura fez sentido, se a leitura falou com você, se a leitura te trouxe reflexão, te trouxe clareza, tá? E até a próxima leitura. Até mais!